Se você acompanha o universo de privacidade, provavelmente ficou sabendo do caso do ProtonMail da semana passada, onde eles forneceram informações e o IP de um ativista francês que utilizou a plataforma para as autoridades. É claro que surgiram diversos argumentos alarmistas e catastrofistas, falando é o fim da privacidade ou caiu o último bastião da privacidade. Então, nesse vídeo aqui, vamos entender o que de fato aconteceu e eu quero trazer para você uma visão sensata do que realmente é o ProtonMail. Beleza? Então vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Vitor Pio e você está no Privacy Map. Aqui falamos sobre privacidade online e tecnologia. Vamos começar os nossos assuntos de hoje falando sobre os casos que o ProtonMail já esteve envolvido com a justiça e entender se eles são uma plataforma confiável. Porque imagina, você espera que ele não registre os logs, mas em algum momento esses logs são vazados. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo aqui, cara, dá uma força, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal e habilite as suas notificações, tá? Isso ajuda bastante o nosso canal aqui e para você que já fez tudo isso, muito obrigado por fazer parte da nossa família. Tamo junto aí, beleza? O ProtonMail é um serviço de e-mail criptografado de ponta a ponta, fundado em 2013, em Genebra, na Suíça, pelo NGN, Wei Sun e Jason Stockman. Os três cientistas se conheceram devido às suas pesquisas lá no CERN, que é uma organização europeia de pesquisa nuclear. Então, eles fundaram uma startup que tinha como missão promover a segurança na internet e proteger a privacidade online de todos. E o primeiro passo era tornar as comunicações mais seguras. Na época, isso lá em 2013, a LavaBit, que era um e-mail também focado em privacidade e utilizado pelo Edward Snowden, estava fechando as portas devido a uma grande batalha judicial com o governo dos Estados Unidos. Então, os fundadores da startup começaram a trabalhar em um serviço de e-mail criptografado, só que agora hospedado na Suíça. O ProtonMail, diferentemente dos outros serviços de e-mail mais conhecidos como o Gmail e Outlook, usa criptografia no lado do cliente para proteger o conteúdo dos e-mails e os dados dos usuários antes de serem enviados aos servidores do ProtonMail. Atualmente é possível acessar o ProtonMail pelo navegador, isso usando a Surface, tá? Ou também ele pode ser acessado pela rede Tor. Eles também possuem aplicativos dedicados para as plataformas iOS e Android. E durante todos esses anos de existência, já foi dito que o ProtonMail não era 100% criptografado, que talvez o ProtonMail tivesse ligações com agências como a CIA ou a NSA para servir como um grande honeypot, ou seja, uma grande armadilha para pegar criminosos. Ou que seria financiado pelo governo suíço, mas apenas suspeitar de algo não significa que isso seja verdade. Em 2018, um cara chamado Nadim Kobeissi publicou um artigo fazendo uma análise da arquitetura do ProtonMail e fez algumas afirmações assim, tanto quanto alarmantes. Ele afirmou que a arquitetura do ProtonMail não garantia criptografia de ponta a ponta para a maioria dos usuários. Na época também foi criado um grande alarmismo ao redor da plataforma e diversas pessoas começaram a defender e acusar o projeto. E o principal argumento dele estava baseado simplesmente na confiança dos usuários no serviço. Não entendeu? Então vamos lá então. Para a garantia da segurança e privacidade dos e-mails, o ProtonMail utiliza o protocolo PGP. Por muitos anos, desde a sua invenção, usar PGP para o usuário final, para o envio de e-mails, sempre foi muito técnico ou se levava muito tempo até o envio do e-mail. E depois do vazamento da NSA, houve um grande esforço para que mais softwares fossem criados com criptografia, implementando o PGP nativamente, de maneira acessível para todos ou até mesmo transparente. E hoje já temos diversos aplicativos, programas que disponibilizam o envio de mensagens criptografadas, ou seja, sem que o usuário tenha que ter um perfil técnico ou que precise fazer alguma configuração. E hoje o ProtonMail já faz isso e ele reúne tudo isso em uma interface amigável, agradável para todos os tipos de usuários. Só que o problema apontado pelo Nadim é o fato do ProtonMail viabilizar o acesso da plataforma pelo navegador. Toda vez que você acessa o ProtonMail, é preciso confiar completamente na plataforma. Ou seja, precisamos supor que os algoritmos escritos em JavaScript do ProtonMail que rodam no nosso navegador estão implementando corretamente o PGP e não tentando roubar as nossas chaves privadas para ler todos os nossos e-mails. Esse problema, no caso,
caso do ambiente mobile, é mais limitado, já que para cada nova versão de um aplicativo, ela precisa ser assinada pelo desenvolvedor e pela plataforma. Ou seja, você divide essa confiança entre ambos. E também é possível verificar se o binário é o mesmo que de outras pessoas, para a mesma versão daquele aplicativo que você possui. E no caso do aplicativo do ProtonMail, eles precisam assinar como desenvolvedor e a Google Play Store ou a Apple App Store como plataformas. E devido a essa centralização da confiança, usar um serviço como um webmail acaba sendo um pouco menos seguro do que usar aplicativos de desktop ou diretamente no seu celular. Ou seja, você precisa confiar que o ProtonMail esteja cumprindo com a sua palavra e não esteja lendo seus e-mails através de código JavaScript direto no seu navegador. O fato de que o webmail é menos seguro do que aplicações nativas para as plataformas não é algo novo, tá? Lá em 2014, o ProtonMail praticamente desde o seu lançamento já havia comentado sobre a modelagem de ameaças de quem deveria usar a plataforma e quais as preocupações que as pessoas deveriam ter com o ProtonMail. Eles posicionam abertamente que o ProtonMail é feito para pessoas comuns, que querem se proteger contra a vigilância em massa, mas não para o próximo Edward Snowden. E segundo eles, se você estiver tentando vazar segredos do Estado, como o Snowden, ou enfrentando algum Estado, por exemplo, o e-mail pode não ser o meio mais seguro para você se comunicar. Se você estiver infringindo a lei suíça, o ProtonMail pode ser legalmente obrigado a registrar o seu IP. E eles podem oferecer mais proteção e segurança do que outros e-mails, com certeza, mas tudo dentro da legalidade. E adiciono aqui, tá? O e-mail não é indicado como método de comunicação para situações extremas, onde qualquer informação sobre você é extremamente relevante para uma investigação. Ao utilizar a tecnologia de criptografia de ponta a ponta, como o OpenPGP, o e-mail ainda terá alguns metadados que não estão criptografados no cabeçalho do e-mail. Esses metadados podem ser vistos por seu software cliente de e-mail, como o webmail, ou também por qualquer servidor que retransmita o seu e-mail para um destinatário. E também, para se proteger contra spam, os servidores de e-mails podem utilizar de serviços terceiros e compartilhar os metadados das mensagens com eles. Ou seja, somente o conteúdo dos e-mails é criptografado. E você deve estar se perguntando, mas Pio, quais são os metadados de e-mail? Basicamente os cabeçalhos, tá? Por exemplo, a informação do D, do para, cópia ou CC, data e o assunto ou o título do seu e-mail. Ou seja, essas informações são visíveis e não são criptografadas de ponta a ponta. E outra pergunta, por que os metadados não podem ser criptografados de ponta a ponta? Esses metadados, eles são cruciais para o funcionamento do e-mail, tá? Para saber de onde ele veio, para onde ele tem que ir e assim por diante. Os protocolos de e-mail não foram originalmente concebidos com criptografia de ponta a ponta. E hoje o seu uso é opcional. Então, na maioria dos casos, apenas o conteúdo da mensagem é protegido. Mas lembrando, tá? O trânsito dos e-mails, ele é criptografado com TLS, ou seja, os metadados são protegidos contra agentes externos, mas não significa que ele é criptografado de ponta a ponta. É possível que quem controle os servidores possam acessar os metadados dos e-mails. Mas Pio, por que as pessoas ficaram tão assustadas com esse caso? Na minha opinião, esse grande susto sobre o ProtonMail registrar os IPs é consequência do desconhecimento da maioria das pessoas. E também daqueles que são alarmistas e se aproveitam da situação. É claro que existe todo um marketing envolvido e eu tenho certeza que o ProtonMail acabou errando em alguns momentos. Mas as principais informações sobre a plataforma sempre estiveram públicas. O que acontece é que o ProtonMail afirma que não registra os IPs das contas por padrão. Mas se eles receberem alguma ordem judicial para registrar os IPs de uma determinada conta, que foi o caso desse ativista, eles passarão a registrar o IP daquela conta. E para acessar o ProtonMail hoje, nós temos duas alternativas. Ou acessamos com o nosso próprio IP, ou acessamos através da rede Tor. O ProtonMail já se posicionou no passado também, indicando para que os seus usuários usem a rede Tor para acessar a plataforma, especialmente se você pertencer a algum grupo sensível, minoria, ou se você for um jornalista. E com isso eu posso afirmar que a maioria das pessoas não chegaram nem perto dos documentos do ProtonMail, onde eles falam sobre o uso da rede Tor, sobre o governo suíço,
ou sobre os pedidos que eles são forçados a ceder informações. E não é a primeira vez também que isso acontece com o ProtonMail, tá? Eles disponibilizam uma página com a quantidade de pedidos feito pelo governo suíço, as ordens que foram contestadas e separadas por cada ano. Podemos até ver que o número de pedidos tem subido bastante. E eu acredito que isso é devido à popularização do serviço, tá? E talvez da expectativa das pessoas que tenham imaginado que ele é 100% anônimo ou que podem infringir leis com a ferramenta, o que não é verdade. Na semana passada, é até engraçado, eu já tinha gravado um vídeo sobre isso e no meio da semana surgiu essa polêmica do ProtonMail. Eu falei que procurar por privacidade não quer dizer que você está infringindo leis, e eu faço aqui a mesma afirmação, tá? Privacidade não é igual cometer crimes. Você procurar por privacidade não quer dizer que você é um criminoso. E por mais que tenha acontecido esse escândalo, eu continuo indicando o serviço, o ProtonMail, como uma ferramenta para você ter mais privacidade. E fica aqui a lição, tá? Antes de usar qualquer ferramenta, tenha certeza do que ela pode ou não fazer. E isso inclui o ProtonMail. No caso dos e-mails, eles são bem inferiores no quesito privacidade devido à sua arquitetura, tá? Dê preferência para aplicativos voltados à privacidade, aplicativos de mensagens, do que e-mails para a sua comunicação diária. Os e-mails possuem informações que não podem ser criptografadas de ponta a ponta. E aguarda um pouquinho, cara. Eu estou fazendo um vídeo de aplicativos de mensagens, mas assim, surgem alguns assuntos que eu não posso deixar de falar, né? Então, esse vídeo vai ser extenso, vai ser completo, mas ainda está em preparação, tá? Nas próximas semanas, provavelmente já vou lançar aqui no canal. E se você curte o nosso trabalho aqui, não esquece de curtir, de deixar seu comentário e também tem o nosso padrinho aqui embaixo, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, valeu e até mais.